Olhe só para ele. Quem ele pensa que é? As palavras afiadas cortavam o ar da manhã como lâminas invisíveis, carregadas de desprezo e veneno, bem em frente à 22ª delegacia. O homem de camisa vermelha. Seu olhar era firme, quase desafiador. Veio o empurrão, depois outro, e finalmente um soco certeiro atingiu seu queixo, fazendo sua cabeça girar de lado. Uma gota de sangue escarlate caiu sobre o linho imaculado, uma estrela rubra em um mar branco. Mas enquanto os policiais gargalhavam, cheios de poder e arrogância, ele lentamente virou a cabeça de volta. Um sorriso calmo e perturbador surgiu em seus lábios. Que segredo carregava aquele sorriso? Como um simples ataque, do lado de fora de uma delegacia, poderia ecoar por toda a cidade? O sol da manhã desenhava sombras longas e nítidas sobre os degraus de concreto da delegacia. Uma construção brutalista de tijolos cinzentos e vidro fosco que parecia respirar cinismo. Ali, o mundo tinha visto tudo e sentido nada. Mas hoje, algo diferente estava prestes a acontecer. Em pé, imóvel, estava um homem que parecia deslocado em meio ao caos urbano. Alto, magro, com pouco mais de 40 anos, vestia uma camisa de linho creme, calça grafite impecável e sapatos pretos reluzentes. Um paletó leve descansava em seu braço, e ele não carregava pasta nem papelada. Não havia pressa, nem preocupação, apenas atenção absoluta. Uma estátua de confiança silenciosa, em meio à correria da manhã. O que os 3 policiais que se aproximavam para o café não sabiam era que aquele homem, Elias Grant, não estava perdido. Não era um advogado esperando um cliente, nem um cidadão comum com reclamação a apresentar. Ele era um estrategista da realidade humana, observando cada detalhe, cada gesto, cada microexpressão. Havia chegado à cidade 3 dias antes, nomeado recentemente como chefe de polícia, com o mandato de transformar uma delegacia conhecida pelo abuso de poder e mentalidade antiquada. Seu primeiro dia oficial estava prestes a começar, mas Elias sabia. Antes de domar uma fera, era preciso estudá-la em seu próprio terreno. O primeiro a notá-lo foi o policial Thomas Blake, 40 anos, ombros largos como portas de cofre e rosto marcado pelo tempo e pelo ressentimento. 15 anos na força haviam transformado seu senso de dever em brutalidade disfarçada de autoridade. Para Blake, o mundo era simples, policiais e aqueles que precisavam ser lembrados do seu lugar. E Elias, com sua postura serena e roupas caras, era uma afronta ambulante à visão de mundo de Blake. Olhem só para este pavão, resmungou Blake, virando-se para seus parceiros, os policiais Jordan Fields e Ian Cooper. Quem ele pensa que é? Fields, jovem e nervoso, riu. Talvez imaginasse algum artista ou empresário perdido em busca de atenção. Cooper, o mais novo da equipe, apenas franziu a testa, desconfortável, lembrando-se de seus ideais ao ingressar na polícia. O trio mudou de passo, avançando como predadores em busca de um alvo fácil. Suas botas ecoavam contra o asfalto, som feito para intimidar. Mas Elias permaneceu imóvel, o olhar firme, sem medo, sem agressividade. Um exame silencioso de cada detalhe, cada nuance do comportamento deles. Para Blake, ser avaliado assim era intolerável. Um homem negro, vestindo roupas que provavelmente custavam mais do que o salário mensal de muitos ali, parado em frente à delegacia e encarando-o como igual. Um coquetel de raiva, preconceito e ressentimento acumulado estava prestes a explodir. Algum problema? Blake rosnou, chegando perto, o hálito misto de café velho e desprezo. Eu pergunto, garoto, surdo ou idiota? Fields soltou uma risadinha, sacando o celular, antecipando o que poderia se tornar um momento de pura genialidade. Elias Grant, porém, não recuou, nem uma palavra, nem um gesto de medo. Apenas aquele sorriso calmo, carregado de uma promessa silenciosa. Hoje, a hierarquia que eles conheciam seria testada.
Hoje, a delegacia aprenderia que o verdadeiro poder não vem do tamanho do punho, mas da mente que observa e entende antes de agir. O entretenimento ali era digno de ser compartilhado em qualquer grupo de mensagem. O policial Connor ajustou o peso de um pé para o outro, os olhos pulando do rosto impassível de Elias ao pescoço tenso de Blake. Ele sabia, no fundo, que aquilo não estava certo. Uma violação de todos os protocolos aprendidos na academia. Mas a pressão para se encaixar, para ser um dos caras, era esmagadora. Elias finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era calma, ponderada, sem traços do medo que eles esperavam. Eu estava apenas admirando a construção, disse com uma serenidade quase irritante. A resposta simples e inesperada provocou ainda mais a ira de Blake. Não era confronto bruto. Era uma jogada de xadrez no meio de um beco. Arquitetura? Blake zombou com uma voz aguda. Vocês ouviram, rapazes? Este sujeito é crítico de prédios. Ele se virou para Fields. Já que ele está julgando nossas grades, talvez já esteja planejando a reforma da sua casa nova. O riso foi alto, estridente. Mas os policiais não perceberam o brilho nos olhos de Elias. Não era medo, era atenção absoluta. Ele memorizava rostos, números de crachás, espessura de uniformes, a cadência das vozes. Cada detalhe era uma peça para o argumento que ele começava a construir silenciosamente, tijolo por tijolo. Não estamos em Beverly Hills, Blake continuou, a voz retomando o tom ameaçador, um rosnado contido. Você não fica rondando uma delegacia a menos que esteja com problemas ou prestes a criar algum. Então, qual é a sua? E foi o momento em que a agressão verbal se tornou física. Blake empurrou Elias com força no peito, gesto ensaiado para desestabilizar e humilhar. Mas Elias estava preparado. Anos de treino em táticas defensivas transformaram seu corpo em um instrumento afiado. Absorveu o impacto, mantendo os pés firmes sem sequer recuar. A completa imobilidade foi o insulto máximo à demonstração de força de Blake, uma rejeição silenciosa e devastadora da autoridade dele. Irritado, Blake empurrou novamente, ainda mais forte. Você se acha... rosnou a poucos centímetros do rosto de Elias, que uma camisa cara faz de você homem. Sob a pressão da mão do policial, o linho da camisa de Elias se enrugou levemente. Por um instante, um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios dele. Blake e sua pequena plateia não poderiam imaginar que Elias já havia enfrentado membros armados de cartel, controlado rebeliões em prisões e encarado homens que não tinham nada a perder. Para ele, bancar o valentão da delegacia era ridículo e transparente. Ele não era vítima, era observador de um experimento previsível de reação humana. Diga agora, exigiu Blake, autoridade completamente em jogo. O que você quer aqui? Elias manteve o silêncio. Cada segundo prolongava a tensão, deixando claro que os atos de agressão deles não passavam despercebidos. Russo filmava com o celular, hashtags e likes imaginários passando pela cabeça, sem perceber que estavam cavando um buraco para si mesmos. Elias sabia exatamente o que podia ou não podia fazer em calçada pública sem infringir a lei. Cada gesto dos policiais era assédio, cada empurrão, agressão. Quanto mais durava, mais profundo se tornava o erro deles. E então, algo mudou. Elias desviou o olhar levemente, detectando a atenção da rua. Uma mulher com cachorro começou a filmar. Um operário do prédio próximo parou de martelar, observando através do vidro fumê da entrada da delegacia. Até o veterano sargento O'Donnell levantou os olhos dos papéis, reconhecendo os sinais. Já tinha visto esse tipo de explosão de poder de Blake antes, mas desta vez era diferente. Elias não recuava, não gritava. Era uma rocha firme no meio do rio turbulento da arrogância policial. A calma de Elias foi a faísca final. Blake interpretou como desafio, desrespeito.
Sentiu sua autoridade pessoal questionada. A necessidade de violência tornou-se quase instintiva. Você se acha acima da lei? Rugiu, agora sem pretensão de investigação, sem justificativa. Só raiva pura. Blake recuou o braço, pronto para um golpe. Carter, testemunha próxima, quase interveio, mas congelou, preso ao código não escrito de lealdade do departamento. E o soco veio, um gancho brutal, direto na mandíbula de Elias. Um estalo seco que pareceu parar o tempo. Elias cambaleou, absorvendo a energia, levou a mão aos lábios, tocando o corte. Uma gota de sangue escarlate caiu sobre o linho branco, como uma pequena rosa de violência. Mas naquele instante, algo mudou. A fase de observação acabou. O diagnóstico estava completo. Elias virou lentamente a cabeça para encarar Blake. A calma permanecia, mas agora era predatória. Um sorriso gelado brincava nos lábios, enquanto os olhos queimavam com um fogo silencioso que fez Blake recuar involuntariamente. A multidão, os celulares, os outros policiais, todos desapareceram ao fundo. Naquele momento, a dinâmica de poder se inverteu completamente. Eles achavam que agrediam um cidadão comum. Não faziam ideia de que haviam acabado de provocar alguém que dominaria o tribunal, o júri e a execução da justiça, com cada movimento calculado. O espetáculo apenas começava e os papéis de público e artista estavam prestes a se inverter violentamente. O que deveria ter satisfeito Blake só parecia deixá-lo ainda mais agitado. O homem continuava de pé, sorrindo. Não fazia sentido. O roteiro para esse tipo de encontro havia sido violado, e Blake reagiu com a única ferramenta que restava: intensificar a agressão, procurando uma justificativa para suas próprias ações. "É isso que você ganha por resistir", gritou, a voz mais alta do que deveria, mais defensiva do que queria admitir. "Agora você está preso." "Por quê?" perguntou Elias, a voz ainda calma e firmemente medida, mesmo com o lábio inchado. "Por me defender." A pergunta direta e juridicamente precisa desestabilizou Blake mais uma vez. "Você agrediu um policial", disparou ele, num tom desesperado. "Resistiu e tentou me atacar." Fields, sempre o braço direito leal, apressou-se a corroborar. "É isso mesmo, Blake. Ele tentou te agredir." Carter permaneceu em silêncio, a expressão pálida. O buraco em que Blake e Fields haviam se enfiado se aprofundava a cada segundo. "Agora", ordenou Blake, estendendo a mão para as algemas. Mas antes que pudesse agir, a necessidade de controle falou mais alto. Ele precisava descobrir algo sobre Elias. Uma arma, drogas, qualquer coisa que justificasse a violência. Sem pretexto legal algum, Blake e Fields começaram a revistar Elias. Jogaram-no contra a parede de tijolos da delegacia, o impacto sacudindo-lhe a mandíbula. Blake vasculhou a cintura e as pernas, enquanto Fields remexia nos bolsos e no paletó pendurado no braço. O que esperavam encontrar era confirmação de seus preconceitos, arma, narcóticos, qualquer evidência de criminalidade. Mas o que encontraram foi apenas Elias. Confusão e irritação aumentaram nos rostos dos policiais. Do bolso da calça, Fields tirou uma carteira de couro fina. Esperava um documento falso, um mandado enorme, qualquer prova de ilegalidade. Mas dentro, apenas cartões de crédito platina, carteira de motorista com endereço de prestígio fora do estado e mais de $1.000 em notas impecáveis. "Ora, vejam só", zombou Fields. "Um empreendedor de sucesso, hein?" Blake, por sua vez, encontrou algo que julgou ser uma confirmação de fraude. Seus dedos fecharam-se em torno de um objeto duro, uma caixa de couro. Com um sorriso triunfante, puxou o conteúdo. Dentro, um distintivo policial pesado e ornamentado, junto com uma carteira de identidade. "Ah, claro!" exclamou Blake, segurando o distintivo como troféu. "Está fingindo ser policial, é isso?" O problema era que seus pressupostos racistas o cegaram.
O distintivo não era falso. A carteira identificava Elias como um capitão condecorado de uma importante força metropolitana. Para Blake e Fields, porém, só poderia ser uma farsa. Impossível imaginar que aquele homem fosse seu superior. Eles não sabiam que aquele distintivo era, na verdade, uma lembrança de um departamento anterior, onde Elias fora celebrado como herói e reformador. Sua nova identificação ainda não havia sido emitida como chefe da 22ª Delegacia. Enquanto Blake agitava o distintivo diante do rosto de Elias, este apenas o observava, com expressão indecifrável. Ele havia dado todas as chances para a situação se acalmar. Em vez disso, mergulharam de cabeça em ódio e ignorância. Cada descoberta que faziam só cravava mais pregos em seu próprio caixão. O julgamento público na calçada havia chegado ao fim. Agora o oficial prestes a começar. Uma estranha calma tomou conta de Elias. A dor na mandíbula era apenas um zumbido distante, facilmente ignorável. O foco dele era absoluto. Ele já havia visto o suficiente. Oficial, disse finalmente, interrompendo o triunfo de Blake com precisão cirúrgica. Aconselho que pare imediatamente. Você está violando o artigo 4º, seção B, do Guia de Patrulha, referente a buscas e apreensões ilegais. Sua acusação de falsidade ideológica é infundada, e registrar denúncia falsa constitui crime grave. E tudo isso está sendo observado por cidadãos e câmeras de segurança da delegacia. A torrente de termos técnicos atingiu os 3 policiais como um soco físico. Não era a súplica de uma vítima, nem a fala desconexa de um advogado de rua. Era a autoridade fria de alguém que conhecia as regras profundamente, talvez até as tivesse escrito. O semblante arrogante de Blake vacilou, substituído por confusão. O que você disse? Gaguejou, pego de surpresa. Eu disse, repetiu Elias, cada palavra nítida e firme, que você está criando uma responsabilidade civil milionária para esta cidade e destruindo sua própria carreira. Sugiro que devolva minha identificação ao meu casaco e aguarde a chegada de um supervisor. Dentro da delegacia, o sargento O'Connell observava a cena pelos monitores de segurança, o horror crescendo a cada segundo. Ele vira o soco, a busca ilegal, Miller agitando o distintivo. Não precisava ouvir as palavras para perceber que algo sério estava acontecendo. O homem de camisa branca não mostrava pânico algum, e a forma como se dirigia a Miller não era de inferioridade, mas de autoridade incontestável. Veterano de 30 anos, O'Connell tinha um sexto sentido apurado. Sabia quando uma situação estava prestes a sair do controle, e aquela, certamente, estava prestes a explodir. Não era uma prisão comum. Aquele homem, ele era perigoso. Não fisicamente, mas profissionalmente. Parecia do tipo capaz de encerrar carreiras com um único telefonema. O'Connell correu para pegar o telefone, pronto para chamar o capitão da delegacia, mas algo interrompeu seu movimento. A porta da frente se abriu com passos firmes. A capitã Ava Rotova. Aos 40 e poucos anos, Rotova era respeitada por sua integridade e intolerância a policiais autoritários. No monitor, O'Connell viu-a empurrar as portas de vidro com um sorriso profissional que escondia atenção absoluta. Ela vinha cumprimentar o novo chefe de polícia. A visita oficial marcada para as 9h, e agora eram 8h58. Um frio pavor percorreu sua espinha. O impossível estava acontecendo. Lá fora, Miller permaneceu momentaneamente paralisado. As palavras de Marcos, a citação precisa do guia de patrulha, plantaram uma pequena semente de dúvida em sua armadura de arrogância. Mas seu orgulho não permitiria recuar, especialmente diante de uma multidão. Pode citar todos os livros que quiser, amigo, vociferou tentando recompor o controle. Ainda vai para a cadeia. Foi nesse instante que a voz de Rotova cortou o ar. Clara, firme, reconhecível por todos no departamento. Oficial Miller, o que está acontecendo aqui? Ela estava no último degrau.
percorrendo a cena com olhos experientes. Viu Miller e Russo segurando um homem contra a parede. Carter paralisada, a multidão de curiosos filmando. Viu o sangue na seda branca, o distintivo nas mãos de Miller, e viu a frieza e a tensão no rosto do oficial. Eu te fiz uma pergunta, Miller, disse ela, a voz perigosa de tão baixa e firme. Agora explique. Miller recuou, tenso, tentando recuperar o papel de oficial subordinado. Capitã, este indivíduo rondava a delegacia de forma suspeita, tornou-se agressivo quando questionado. Acreditamos que ele se passava por policial, me agrediu e estamos em processo de detê-lo. Cada palavra era mentira. Os instintos de Rotova, afiados por décadas, disseram-lhe a verdade. Ela olhou do rosto arrogante de Miller para o homem pressionado contra a parede. Elias. Não, Marcus Thorne. Sangrando, machucado, mas olhos claros, inteligentes e diretos, fixos nela. Autoridade pura. Seus olhos se fixaram no distintivo que Miller segurava. Um distintivo de capitão, ricamente detalhado, da principal força policial de uma cidade vizinha. Peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Rotova. Te agredi? Perguntou ela, encarando Miller. Vejo um homem machucado, mas não vejo um arranhão em você. Ele resistiu, interveio o russo desesperado. Mas o olhar de Rotova o silenciou. Voltando-se para Marcus, agora com total atenção, ela mudou o tom. Respeitoso, profissional, mas firme. Senhor, sou a capitã Ava Rotova, comandante desta área. Pode me dizer seu nome e o que aconteceu aqui? A mudança de tom implícita minou a narrativa de Miller. O rosto dele contraiu-se, misturando raiva e sensação de traição. A multidão se inclinou, percebendo que algo monumental estava prestes a acontecer. Marcus se afastou da parede com um movimento deliberado, ignorando Miller e Russo como se fossem meros obstáculos. Olhou diretamente para Rotova, voz firme e carregada de autoridade. Capitã Rotova, é um prazer conhecê-la. Embora eu admita que o comitê de boas-vindas seja mais participativo do que eu esperava. Sou Marcus Thorne, seu novo chefe de polícia. Nossa reunião estava marcada para as 9h, mas parece que cheguei alguns minutos antes. Um silêncio absoluto caiu sobre os degraus da delegacia. A cidade parecia contida, os curiosos imóveis, o ar pesado. O nome Marcus Thorne, chefe de polícia, pairava no ar. Impossível, inesperado, transformador. O rosto de Rotova passou por microexpressões rápidas, confusão, descrença, compreensão. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo. O poder de Marcus Thorne agora era absoluto. Os 3 oficiais, que momentos antes se julgavam donos da situação, estavam paralisados contra a parede, mãos entrelaçadas atrás da cabeça, suas armas recolhidas e seguras como prova. Cada movimento era calculado, frio, cirúrgico. A humilhação era completa, simétrica, perfeita, inevitável. Capitã Rotova, firme e implacável, supervisionava cada passo. Suas mãos precisas sacaram o equipamento dos oficiais, conferindo, catalogando, garantindo que nada escapasse. Miller, Russo e Carter, antes arrogantes e desafiadores, agora se tornavam meros participantes de um processo que não tinham controle. Isto é um aviso, disse Marcus, voz baixa, grave, cada sílaba ecoando autoridade. A delegacia, o departamento e cada cidadão que confia em vocês esperam integridade. Vocês falharam em todos os níveis. Os celulares da multidão continuavam a registrar cada gesto, cada expressão. Não havia mais a narrativa que os oficiais imaginavam controlar. O vídeo que Russo tinha planejado como um troféu de zombaria agora era prova irrefutável de crime federal. Agressão, abuso de autoridade e tentativa de intimidação contra o próprio chefe de polícia. O silêncio que pairava sobre a cena era quase palpável. Os 3 homens não eram apenas humilhados.
Estavam fisicamente, juridicamente e moralmente expostos. O distintivo que Miller ainda segurava, antes símbolo de poder, agora era apenas um objeto irrelevante diante da autoridade real de Marcus Thorne. Capitã, continuou Marcus, girando o olhar gélido para Rotova, assegure que nenhum dos três saia deste local sem escolta. Quero relatórios completos, testemunhas documentadas e toda a evidência catalogada. Esta será a lição que a próxima geração de policiais desta delegacia jamais esquecerá. Rotova, apesar do choque inicial, seguiu cada instrução com precisão militar. Cada movimento seu era uma extensão da autoridade de Marcus, e cada comando reforçava a lição de que abuso de poder teria consequências imediatas e irrevogáveis. Enquanto isso, a multidão, perplexa, testemunhava a inversão de papéis. Os agressores se tornavam os controlados, e o homem que antes parecia vítima, agora se erguia como juiz, júri e executor. Uma presença que emanava respeito e medo na medida certa. Marcus Thorne não precisou levantar a voz. Sua simples presença, sua postura impecável e cada palavra medida criaram uma tensão quase elétrica no ar. Os oficiais, agora impotentes, não tinham outra escolha senão obedecer. Cada passo dado por Marcus, cada comando emitido, consolidava o novo equilíbrio de poder. Ele não era apenas o chefe da delegacia, era a personificação da lei que eles juraram proteger, mas tentaram subverter. E naquele instante, o que antes parecia um dia comum de recepção cuidadosamente planejada, transformou-se em espetáculo histórico, uma demonstração pública de justiça, disciplina e autoridade que seria lembrada por toda a delegacia. A mudança foi absoluta. Uma destituição pública mais dramática do que qualquer filme. Enquanto Rostov algemava Miller, Marcus dirigiu-se aos três com a frieza de quem já havia previsto cada passo deles. Oficial Miller, distintivo 714. Oficial russo, distintivo 882. Oficial Carter, distintivo 92. Todos vocês estão presos, estão sendo acusados de agressão qualificada, conspiração, apresentação de denúncia falsa e violação de direitos civis sob pretexto de lei. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio, e eu recomendo que o exerçam. Ele recitou os direitos com precisão cirúrgica, transformando o caos em uma armadilha legal que eles próprios haviam cavado. As algemas se fecharam com um clique ao redor dos pulsos de Russo e Carter, e finalmente o peso de suas ações voltou-se contra eles. Não eram mais policiais, eram criminosos detidos nos degraus de sua própria delegacia, expostos diante de colegas, civis e câmeras. O pavão se revelou uma águia, pronta para limpar o ninho. Ao meio-dia, a história se tornou uma tempestade nacional. Vídeos capturados de múltiplos ângulos viralizaram nas redes sociais com a hashtag #ChiefThorne e #Justice, e a 15ª delegacia foi cercada por helicópteros, repórteres e caminhões de transmissão, transformando o quarteirão em um caos midiático. O novo chefe de polícia, calmo e resoluto, com a camisa manchada de sangue e o maxilar machucado, tornou-se o centro de todos os holofotes. A prisão dos próprios oficiais foi transmitida para todo o país, um escândalo de proporções épicas. Mas para Marcus Thorne era apenas o começo. Dentro da delegacia, investigadores de assuntos internos, liderados por sua equipe pessoal, começaram a revirar cada arquivo e documento, entrevistando todos os policiais presentes. O medo e a incerteza eram palpáveis. A era da velha guarda havia terminado. Ninguém sabia quem sobreviveria ao expurgo. Às 14 horas, Marcus, com um uniforme impecável, subiu ao pódio em frente à prefeitura. O hematoma na mandíbula e o curativo no lábio eram sinais de sua batalha e não tentativas de esconder ferimentos. Eram distintivos de honra. Flanqueado pelo prefeito e pelo promotor público, encarou 100 câmeras e falou com voz clara e firme. Não sofri agressão por acaso.
Este é o sintoma de uma doença que se alastrava há anos neste departamento. Preconceito, arrogância e a crença de que o distintivo é um escudo para a brutalidade. Quando aceitei este cargo, prometi transparência, responsabilidade e mudanças. Hoje, o cumprimento dessa promessa começa com a demonstração da realidade. Ele pausou, deixando as palavras penetrarem. Não havia desculpas, nem defesa. Havia estratégia. Ele transformara o pior início de mandato em um ato de autoridade e justiça. Os 3 oficiais envolvidos foram imediatamente suspensos sem remuneração e estão sob custódia federal. Continuou. Este é apenas o começo. Uma auditoria completa será realizada. Todos os processos de denúncia serão reabertos, cada relatório de uso da força reexaminado e o histórico de todos os policiais minuciosamente avaliado. Cortaremos este câncer pela raiz e construiremos um departamento confiável e respeitável. 6 meses depois, a cidade era outra. Miller, Russo e Carter enfrentaram julgamento com provas irrefutáveis e testemunhas múltiplas. Miller, desafiador até o fim, foi condenado a 10 anos de prisão federal. Russo, que cooperou, recebeu 5 anos. Carter, arrependido, 3 anos de liberdade condicional e proibição vitalícia em órgãos de segurança pública. A mensagem era clara. A antiga forma de operar estava morta. A auditoria de Marcus Thorne resultou na demissão de 7 oficiais, na rebaixamento de 2 sargentos e na aposentadoria compulsória de um tenente. Capitã Ava Rostova provou seu valor e integridade, tornando-se exemplo de liderança e coragem naquele momento histórico. O departamento renascia sob um novo paradigma: respeito, justiça e responsabilidade acima de tudo. E Marcus Thorne, que havia sido atacado no primeiro dia, transformou o caos em revolução, garantindo que ninguém mais ousasse desafiar a lei sob seu comando. Meu primeiro dia foi um desastre, mas daquele caos nascia uma revolução. Fui promovido a chefe adjunto, o braço direito de Marcus Thorne, o homem que transformou a vergonha em símbolo de mudança. Sob sua liderança, a velha delegacia, antes conhecida pelo medo e pela opressão, estava sendo reconstruída tijolo por tijolo com um novo propósito: servir, não dominar. Thorne se tornara um ícone nacional. Um nome que para uns representava disciplina, para outros, esperança. Ele reformulou tudo, desde o treinamento de campo até as diretrizes internas. Implantou o dever de intervir, uma política que tornava cada policial responsável por impedir o erro do outro. E pela primeira vez em décadas, a confiança entre a comunidade e a polícia começava a renascer. Era lento, difícil, mas real. O sargento Frank O'Connell, que já vivia com um pé na aposentadoria e o coração cheio de ceticismo, encontrou um novo propósito. Thorne o colocou à frente de um programa de mentoria, ligando veteranos que ainda acreditavam no valor da farda a jovens recrutas que precisavam de direção. Ele dizia: a rua ensina rápido e o esquecimento é o primeiro inimigo. Agora, cada novo policial aprendia uma lição antes mesmo de vestir o uniforme. Aquele sangue nas escadas, aquele momento de humilhação pública, não era apenas história, era advertência, era símbolo. A camisa manchada de Thorne não era lembrada pela agressão, mas pela transformação. Era o lembrete de que a autoridade não se impõe pelo medo, se conquista pelo exemplo. Meses depois, numa noite silenciosa, Marcus ficou diante da janela do seu escritório. As luzes da cidade refletiam em seu rosto e no vidro o reflexo de um homem marcado, mas não derrotado. A dor no maxilar já havia passado, mas o que ela representava jamais se apagaria. Naquele primeiro dia, o sistema tentou quebrá-lo, mas sem saber, deu a ele a arma mais poderosa, a verdade. Foi naquele golpe que nasceu sua cruzada. Ele provou que a força mais letal contra a arrogância é a dignidade.
que o grito mais alto contra o preconceito é o silêncio firme de quem não cede. Thorne não precisou levantar a voz. Ele apenas ficou de pé. E os que o subestimaram acabaram destruídos pelo próprio ódio. Sua vitória não estava nas condenações nem nas reformas. Estava na esperança que ele reacendeu, no olhar de cada cidadão que voltou a acreditar que a justiça, mesmo lenta, chega. Porque no fim, a verdadeira força não está em quem domina pelo medo, mas em quem suporta a dor sem perder a honra e usa o golpe recebido para erguer algo melhor. E você, o que acredita ser a forma mais poderosa de justiça, a punição ou a transformação? Já presenciou um momento em que a calma de alguém desarmou completamente a raiva de outro? Deixe sua opinião nos comentários. E se essa história tocou você, inscreva-se no canal, porque ainda há muitas histórias onde a integridade vence o poder.